Quando você identifica, aliás, quando você tem a dificuldade de identificar o suporte e a resistência no preço do ativo, por exemplo, está olhando esse gráfico aqui, caramba, Arion, está difícil identificar onde é o suporte e a resistência, no caso, em uma linha reta. Está difícil, pode ser difícil mesmo. Dica simples, dica importante, tira o zoom do gráfico, afasta o gráfico, você não precisa estar com o gráfico colado na tela, olhando a tela o tempo inteiro. Afasta o gráfico, você vem aqui, ó, afasta o gráfico do preço do ativo. A partir daqui você tem os indicadores das regiões de força, a região de suporte, a região de resistência, né? Você pode simplesmente traçar a partir daqui. Por que você precisa traçar isso? Você pode identificar, você pode prever o próximo passo do preço da ação. Se vai entrar em uma tendência de alta, se vai entrar em uma tendência de baixa ou se vai entrar numa lateralização. Bom, é por isso que nós analisamos o lado esquerdo, analisamos o histórico de preço do ativo para identificarmos o que pode acontecer com o preço do lado direito. Você pode encontrar, pode ser que você identifique um ponto de compra através de um pivô, mas aquele ponto de compra é uma enorme resistência passada no preço da ação. Então é importante você olhar sempre para o lado esquerdo do gráfico, né, para você não comprar no momento errado. Para você não comprar no momento errado. Bom, vou mostrar para vocês aqui um histórico importante de preço da ação, né? O gráfico diário é muito bom para você estar identificando esses momentos. Por exemplo, deixa eu tirar eu aqui da frente, pronto. Um momento aqui de suporte, né? O preço da ação ele precisa ter 2 pontos para identificar um suporte ou 2 pontos para identificar uma resistência. No caso aqui, eu tenho um suporte, logo aqui embaixo eu tenho uma resistência no preço da ação. Aqui, uma breve lateralização, correto? Aqui é uma faixa de lateralização no preço do ativo. Houve um histórico de lateralização nessa região de preço aqui, entre 10,27 e 11,60. Algo para ficar de olho, correto? Bom, próximo suporte, próxima resistência. No caso aqui, como está em tendência de alta, posso traçar aqui somente, me focar mais na resistência do preço do ativo. Aqui no caso, uma outra resistência com um outro suporte logo aqui abaixo. Aqui também houve um período de lateralização no preço da ação. Olha isso aqui, lateralização e lateralização. Deixa eu traçar aqui para você. Pronto. Não foi aqui. Deixa eu tentar de novo aqui. Pronto, lateralização. 2 momentos para lateralização do preço da ação, né? Logo depois temos mais uma resistência no preço da ação. E logo depois dessa resistência importante aqui, houve um rompimento forte, que foi esse rompimento aqui, correto? Mais um suporte e resistência para você traçar. Você pode vir aqui. Vem aqui. Pronto. Aqui eu tenho um suporte no preço da ação. Aqui, no caso, eu tenho mais uma resistência no preço do meu ativo, correto? Esses dois aqui, nessa lateralização aqui, é um ponto muito importante. Por quê? O preço tocou uma vez, tocou a segunda vez, tocou a terceira vez, quarta vez, quinta vez. A partir desses dois pontos, viu como é que é possível prever que aqui, nessa região aqui, o preço da ação, nessa simples região aqui, o preço do ativo vai encontrar uma resistência para tentar a queda novamente, né? E aqui eu tenho uma região de resistência no preço da ação. Aqui consolidação e aqui uma região de resistência no preço da ação. Como o preço aqui, ele encontrou uma dificuldade para alta, bateu aqui em cima, fez o clássico morro duplo. Morro duplo, 2 topos. E o preço do ativo voltou para dentro dessa região aqui de lateralização, eu consigo identificar aqui. Ele vai buscar o nosso suporte. Nesse suporte ele vai encontrar uma dificuldade para entrar numa tendência de baixa. E para ele continuar a sua tendência de baixa, ele precisa fazer um movimento clássico no mercado. Um simples movimento clássico, que é romper o suporte, o preço volta a subir para transformar esse suporte numa resistência e volta a cair.
Pronto, aí sim eu tenho um ponto de entrada para baixa no ativo. Um ponto de entrada para alta é quando o preço do ativo ele rompe o topo anterior. Simples assim, né? No caso aqui, o preço do ativo ele teve a sua reversão de tendência no preço da ação e logo em seguida ele fez um fundo duplo no preço do ativo. Um fundo duplo no preço da ação. Esse fundo aqui, ele se deu abaixo do rompimento do suporte. Ou seja, fez um padrão aí de reversão de tendência, né? Você vai seguir o padrão, você sempre vai seguir o padrão. Agora é a hora da gente dar um zoom no gráfico, agora é a hora da gente dar um zoom no preço do ativo, né? Se o preço da ação ele rompeu, logo depois testou a resistência, né? Já que era um suporte aqui em cima, voltou para uma resistência. Logo depois que ele rompeu a resistência, tudo me indicaria que ele ia entrar numa tendência de baixa. E aqui é importante dizer, não foi levado loss. Por quê? A entrada seria no rompimento. O preço do ativo não rompeu. O preço bateu aqui e voltou a subir. Quando ele bateu aqui e voltou a subir, ele fez esse movimento aqui. Esse movimento. Morro duplo, né? Esse morro duplo é caracterizado por esse exemplo, impulsão, retração, impulsão, retração. Pronto. Já identifiquei que aqui pode haver uma reversão de tendência no preço da ação. Tiro o zoom e aumento a minha tela. Qual o momento de compra ou momento de venda depois desse momento aqui? Desse momento de reversão de mercado? Com um simples movimento, o preço da ação. Ele rompe o que era o suporte, transforma numa resistência, agora transforma no suporte novamente. O preço bate aqui e volta a subir. Qual o melhor momento para comprar a ação? Aqui, no rompimento. Por isso eu gosto tanto de trabalhar o rompimento. O rompimento no gráfico diário é extremamente assertivo. Diferentemente nos tempos gráficos de 5 minutos, 15 minutos, esses tempos gráficos para intraday, a assertividade é menor devido ao volume financeiro. Quanto menor o volume financeiro, não importa se é um ativo extremamente negociável no dia, mas um gráfico de 5 minutos, um candle de 5 minutos não tem a força de um candle diário, não tem a força de um candle semanal. Por isso que rompimentos nos tempos gráficos maiores são muito mais assertivos, devido à força no mercado. E com esses suportes e resistências, quando ele rompe o suporte, quando ele rompe a resistência, ele tem força para continuar a sua tendência, até que haja um padrão de reversão de tendência, como aqui ocorreu. Se ocorreu esse padrão de reversão de tendência, eu vou operar a favor da tendência do preço do ativo, no caso, no rompimento. E a partir desse momento, traçando o alvo que é no topo anterior, né? Esse é o resultado de ganho nessa operação que nós fizemos aqui ano passado. Foi cerca de 20 e deu cerca de 31%, 31 e pouquinho aí, em uma única operação, operando aí somente um mês, menos de um mês no caso.